Olá, amigos de oração do Go Six. Estamos aí, indo firmes para completar os 10 dias de oração da nossa versão 2025. Estamos hoje no dia 7 e vamos tratar da nossa saúde social, né? A proposta dos organizadores desses 10 dias de oração foi pegar os vários aspectos da nossa vida físico, mental, emocional, social, espiritual, financeiro, e tratar de como a gente poderia ter esses aspectos melhorados. Então, intitulou cada uma dos temas desses dias como saúde, e hoje, saúde social. Eu fiz aqui novamente uma adaptação. Eu sempre imagino que você leu a revista e eu penso que eu posso colaborar com alguma coisa a mais, com algumas ideias a mais. Eu quero mexer um pouquinho com a lembrança dos que têm um pouco mais de idade aqui, né? Não tanta idade assim também, mas aqueles que por volta de 1984, 1985, aqui no Brasil, se interessavam pelas questões políticas. Em 84 e 85, as coisas estavam agitadas aqui no Brasil e pela primeira vez ia ter uma eleição indireta para presidente. Estavam ali os candidatos Paulo Maluf, Tancredo Neves. E no dia 15 de janeiro de 1985, já tendo encerrado esse assunto da eleição, Tancredo Neves fez um pronunciamento no Congresso Nacional e uma das frases que ele usou ficou muito famosa e depois foi muito repetida essa frase quando ele adoeceu e morreu meses depois. A frase era a seguinte: se todos quisermos, isso aqui é Tancredo Neves falando. Se todos quisermos, dizia-nos há quase 200 anos Tiradentes, aquele herói enlouquecido de esperança, podemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-lo. A última, a última frase, né, desse parágrafo diz: podemos fazer desse país uma grande nação. Vamos fazê-lo. Eu gostei muito dessa frase, embora ela não se concretizou na prática nessa grande nação, né, que é o Brasil. Mas a ideia é boa. Podemos fazer de onde nós estivermos um grande lugar. Então, vamos fazê-lo. A ideia é: podemos fazer da nossa família uma grande família. Vamos fazer isso. Podemos fazer do ambiente do nosso trabalho um ambiente agradável, vamos fazê-lo. Podemos fazer da nossa classe lá na faculdade, na escola, uma classe super agradável, vamos fazê-lo. E o tema de hoje é saúde social. Podemos fazer do ambiente onde nós vivemos um ambiente agradável, amigo, acolhedor, curador. Vamos fazê-lo. Essa ideia não é original ali em com Tancredo Neves, nem com Tiradentes, que foi quem ele mencionou. A ideia da gente melhorar o ambiente, essa ideia foi colocada para os cristãos por Jesus 2000 anos atrás. No Sermão do Monte, famoso Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que está lá em Mateus 5, Mateus 6,
Vocês encontram lá Jesus falando assim: Vocês são a luz do mundo. A ideia de Jesus é: você pode iluminar o mundo com a sua vida. E no verso 16, ele deixa isso explicado, a razão. As suas boas obras devem brilhar para que todos vejam e louvem seu Pai que está no céu. Aquilo que nós fazemos ao nosso redor, no ambiente que nós vivemos, na sociedade que nós vivemos, nossas boas obras devem brilhar, disse Jesus, para que as pessoas, olhando as nossas boas obras, louvem o nosso Pai que está no céu. Vejam que a ideia de Jesus não é a gente fazer boas obras para sermos salvos. Não existe salvação pelas obras. Mas Jesus diz que a gente deve fazer boas obras, não para ser salvos, mas para que com as nossas boas obras brilhando, sendo vista por todos, as pessoas vejam e louvem ao Pai, sejam direcionadas ao Pai. Agora, nesse mesmo contexto do Sermão do Monte, que Jesus pronunciou, vocês são a luz do mundo, voltando um pouquinho, alguns versos, Jesus disse: Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o sabor, para que servirá? É possível torná-lo salgado outra vez? Será jogado fora, pisado pelos que passam, pois já não serve para nada. Esse é um verso famoso na Bíblia. A gente canta músicas, né, hinos com essa letra. Vós sois o sal da terra, lembra? Quantas vezes você já cantou aquele hino? Vós sois o sal da terra. A gente acha bonita essa frase. Vocês, né, eu estou usando aqui essa versão da Bíblia, vocês são o sal da terra. Mas na sequência, o Senhor Jesus faz um alerta forte. Se o sal perder o sabor, para que servirá? Será jogado fora, porque já não serve para mais nada. Vamos colocar esse verso numa versão bem coloquial. Jesus está dizendo assim para nós todos: vocês são o sal da terra, mas se vocês não salgarem a terra, vocês não servem para nada. É complicado, né? É muito forte. Eu fui pastor de uma pessoa que quando eu falava alguma coisa assim, ele falava assim: Isso é muito forte, pastor. Mas se o pastor não falar para vocês coisas fortes, quem vai falar? Eu prefiro eu falar do que o diabo falar depois para vocês, ou diante de Deus, depois que vocês são dele, sabe? Prefiro eu falar e isso ajudar você, de certa forma, a continuar sendo de Jesus. E saiba de uma coisa: toda vez que eu falo alguma coisa para você, eu estou falando para mim também. E muitas vezes, na hora que eu preparei o texto para falar, esse texto eu preparei ontem, comecei a preparar depois que terminamos nosso encontro de ontem. Às vezes, na hora que eu estou preparando, eu disse: Olha, isso aqui serve para mim. Bom, eu quero colocar um primeiro ponto aqui para nós pensarmos. Existe uma escritora aí americana, escreveu um livro muito famoso. A tradução do título do, do livro é Fora do Saleiro. É um livro legal, viu? Se vocês puderem, pessoal que lê inglês, eu não encontrei esse livro ainda traduzido para o português. Se alguém souber que tem, por favor, me avise, porque eu
Eu gostaria ainda de comprar esse livro em português, mas ele tem em inglês. Uma das frases de Rebecca Pippert, ela diz assim: como podemos ser o sal da terra se nunca saímos do saleiro? No livro O Maior Discurso de Cristo, nós lemos assim: o sal deve ser misturado com a substância em que é posto. É preciso que penetre a fim de conservar. Assim é com o contato pessoal e a convivência que os homens são alcançados pelo poder salvador do Evangelho. Olha essa frase. O sal deve ser misturado com a substância em que é posto. Agora, lembra o que Jesus disse: vocês são o sal da terra. Esse livro diz: o sal deve ser misturado com a substância em que é posto. E Rebecca Pippert diz: como podemos ser o sal se nunca saímos do saleiro? No livro O Maior Discurso de Cristo, ainda, nós lemos assim: o sabor do sal representa o poder do cristão. O amor de Jesus no coração, a justiça de Cristo penetrando a vida, o amor de Cristo é de natureza a difundir-se e penetrar. Caso em nós habite, fluirá para os outros. Como, como seguidores de Cristo, essa frase agora está na revista, na página 24. Como seguidores de Cristo, devemos ser uma influência positiva, preservando a bondade e levando sabor à vida das pessoas ao nosso redor. Anos atrás, ali por volta de 1996 até o ano 2000, eu ministrava nas regiões aqui de São Paulo, Mato Grosso, Goiás e Tocantins, um seminário nesse território da Igreja Adventista, desses estados, um seminário sobre o método de Cristo na evangelização. Depois, esse seminário se propagou por todo o Brasil e muita gente usou de maneiras diferentes, e eu fiquei muito feliz quando vi que esse negócio espalhou aí por todo o canto. Mas eu fui um dos primeiros, fui o primeiro pastor que usou esse seminário, implantou ele aqui no Brasil. O texto base do seminário era uma frase do livro A Ciência do Bom Viver, que diz assim: ouçam bem, porque há 4 pontos muito importantes para a nossa meditação de hoje. Ouça. O Salvador misturava-se com os homens como uma pessoa que lhes desejava o bem. Manifestava simpatia por eles. Ministrava-lhes as necessidades. Granjeava-lhes a confiança. Então ele dizia: segue-me. Jesus Cristo fazia 4 coisas primeiro, antes de dizer para a pessoa segui-lo. Ele se misturava com as pessoas, ele mostrava simpatia, ele ministrava as necessidades e conquistava a confiança das pessoas. Mas o primeiro verbo usado é: Jesus se misturava com as pessoas. Agora, eu quero juntar com a frase de Jesus, que é a base da nossa meditação de hoje. Vocês são o sal da terra. Quero relembrar o que Rebecca Pippert escreve. Como podemos ser o sal da terra se nunca saímos do saleiro? E agora, com essa frase do livro A Ciência do Bom Viver: o Salvador misturava-se com os homens, como uma pessoa que lhes desejava o bem. O Salvador misturava-se, o sal tem que ser misturado, o saleiro tem que deixar sair o sal.
Aí na revista, na página 24, você encontra essa pequena frase assim: a vida cristã não deve ser caracterizada pelo isolamento, mas pelo convívio saudável com todos os que nos cercam. Há pessoas, queridos amigos do Go Six, há pessoas ao nosso redor que precisam ser salgadas por nós. A gente sofrendo com enfermidades físicas e há enfermidades para as quais não há cura. Só há remédios para manter a vida o máximo que se puder. Como você acha que é a vida dessas pessoas? A gente sofrendo porque seus familiares próximos estão sofrendo com essas enfermidades. Como você vai chegar para esses familiares que têm parentes com essas doenças que não têm cura? Imagine a dor emocional ao ver os seus queridos sofrerem e saber que dali a pouco tempo eles partirão. A gente sofrendo por perdas de queridos. A dor do luto só é compreendida parcialmente por quem já perdeu alguém muito próximo. Mas a dor do luto não é igual para todos que já perderam queridos. A dor do luto é única para cada um que perde gente querida e dói para valer. A gente sofrendo por questões, frustrações em questões profissionais, gente sofrendo por não conseguir mais um emprego, gente sofrendo por não conseguir um emprego que as remunere um pouco melhor para sair daquele nível sofrido que está agora. A gente sofrendo por falência financeira nas questões pessoais, empresariais. E muitos dessa gente guardam suas questões somente para si. A gente sofrendo por questões emocionais, crises de depressão arrasadoras, às vezes crises de ansiedade incontroláveis e outras crises emocionais. E além de sofrerem com essas crises, não sei se você um dia acompanhou alguém com uma crise de pânico, ansiedade, depressão, ainda tem que ouvir de algumas pessoas: ah, isso aí é falta de confiança em Deus, isso é falta de Deus na vida. Há pessoas que sofrem. Nunca diga para alguém que a depressão dela é por causa. Travou?